Olá, bora analisar as últimas notícias do Flamengo. Temos umas fontes quentes aqui, viu? Tipo o Flazoeiro. Opa, bora lá. Estou falando de uma possível contratação aí. Bombástica, né? E tem polêmica com o ex-ídolo também. E a situação, como é que tá no Brasileirão, na Libertadores. A ideia é meio que entender o que tá rolando, o que isso significa pro clube agora. Exato. É tipo um quebra-cabeça mesmo, né? Porque tem essa busca aí pelo João Félix, Isso. o peso da derrota recente pro Cruzeiro, o recado do Gabigol e ainda essa confusão lá do grupo no Super Mundial. Vamos tentar encaixar essas peças todas. Então, começando por essa notícia que nos agitou o fim de semana, né? João Félix no Flamengo. A informação que saiu, acho que perto da meia-noite de domingo, Isso, bem tarde. é que o Fla iniciou conversas para um empréstimo do português, pensando já no Super Mundial de Clubes. E tem aquele bastidor curioso, né? Que o repórter lá do Flazoeiro comentou, do Bruno Espindo brincando sobre isso na Venezuela, quando perguntaram de substituto para Arrascaeta. Pois é, essa história é interessante. Mas o mais fascinante pra mim é o perfil que eles estão buscando, sabe? Qual seria? Um jogador de 25 anos, jovem, mas já com rodagem na Europa. E, o ponto crucial, aparentemente sem histórico recente de lesão séria. Ah, importante isso. Muito. É um esforço claro para evitar aquele problema de jogador que vive no departamento médio, né? E para ter mais alguém ali para criar junto com o Arrascaeta, porque o calendário, nossa, Não perdoa, né? de jeito nenhum. É para fortalecer mesmo, pensando nessas competições de altíssimo nível. Mas aí é uma negociação desse tamanho, né? Mesmo que seja empréstimo. Não é um risco financeiro meio alto, considerando o momento do futebol brasileiro, do clube? Olha, sem dúvida é uma aposta alta, com certeza. Mostra muita ambição para o Super Mundial, né? Mas esse equilíbrio financeiro é sempre delicado. Uma corda bamba. Exato. É aquele tipo de movimento que, assim, se der certo, todo mundo vai dizer que valeu o risco, mas se não vingar, aí já viu, né? As críticas vêm com força. Mostra bem a pressão por resultado nesse torneio específico. É verdade. E falando em pressão, em figuras que marcam, o Gabigol deu o que falar, hein? Depois de marcar contra o Fla pelo Cruzeiro. Nossa, e como? Ele fez questão de dizer que o carinho pelo Flamengo continua, mas que o problema dele foi com... Ele usou as palavras um presidente e um treinador. Isso, e depois, para outra mídia, ele até especificou mais, né? Falando que o problema foi com um treinador e o presidente. E aí as reportagens apontam pro Tite e pro Landim. Poupando o clube, a torcida, foi bem direto ao ponto. Essa fala, assim, logo depois de marcar contra o ex-clube é muito calculada, né? Ele tá direcionando totalmente a narrativa da saída dele pra gestão anterior, pra comissão técnica anterior. É. Isso não só, tipo, reabre umas feridas antigas, mas também pode influenciar como a torcida hoje vê aquele período e o próprio jogador também. Ele tá gerenciando a imagem dele pós-Flamengo, né? Faz sentido. E essa declaração tão direcionada assim, não pode acabar criando um clima ainda mais tenso para os próximos jogos contra o Cruzeiro? Já pensou? Pode sim. Coloca um holofote a mais nesses confrontos, né? Pro elenco atual do Flamengo é mais um ruído externo para lidar. Verdade. E para a diretoria atual, mesmo que não seja o alvo direto, acaba respingando um pouco dessa polêmica toda, né? Não tem jeito. É. E dentro de campo, a coisa complicou um pouco com essa derrota para o Cruzeiro, né? O time parece que não conseguiu manter o ritmo no segundo tempo. Pois é. Tanto que o Rossi acabou sendo o destaque mesmo perdendo. Defendeu até pênalti. Foi o nome do jogo pelo Fla, né? Exato. Aí o resultado, Palmeiras assumiu a liderança, o Fla com 14 pontos e ainda pode cair para terceiro se o Bragantino ganhar. A situação na tabela apertou. Apertou, e essa derrota ela liga um alerta, né? O Felipe Luiz agora ele precisa achar respostas rápidas. Porque na quarta-feira já tem decisão na Argentina. Libertadores, né? Libertadores, contra o Central Córdoba. Um time que, vamos lembrar, já aprontou contra o Flamengo lá no Maracanã nessa mesma fase de grupos. Então a pressão aumenta, e muito, nas duas frentes, Brasileiro e Libertadores ao mesmo tempo. Que tipo de resposta tática você acha que seria mais crucial agora, pensando nesse jogo da Libertadores fora de casa? Olha, acho que a consistência defensiva, sabe, e a capacidade de controlar mais o jogo fora de casa vão ser chave. A derrota para o Cruzeiro mostrou uma certa vulnerabilidade ali na transição defensiva. E uma dificuldade em manter a intensidade os 90 minutos. Ajustar isso em tão pouco tempo, esse é o grande desafio para o Felipe Luiz agora.
Com certeza. E para fechar esse cenário todo, ainda tem essa novela do Super Mundial, né? O Tribunal Arbitral do Esporte, o TAS, É verdade. decide hoje, segunda-feira, se o Lyon volta para o grupo do Flamengo ou não, depois de ter sido excluído por regra da FIFA. Se o Lyon não voltar, a vaga pode ir para o Los Angeles FC, para o América do México ou até para o Alajuelense, lá da Costa Rica. Essa indefinição é um complicador enorme, logístico e estratégico, né? Como é que você planeja a preparação específica para um grupo sem saber quem vai ser um dos seus adversários? Difícil, né? Muito. Adiciona uma camada de estresse, de incerteza num calendário que já é super apertado, complica bastante o planejamento. Então, resumindo a ópera, temos o Flamengo talvez negociando com o João Félix, o Gabigol cutucando a gestão antiga, o time pressionado no Brasileiro e na Libertadores, e o grupo do Mundial ainda indefinido. É muita coisa acontecendo junta, é um período de definição total. E a grande questão que fica no ar, eu acho, é como o Felipe Luiz vai conseguir conciliar tudo isso, a pressão por resultado imediato, a possível chegada de um reforço de impacto como o Félix, essa instabilidade toda externa, para manter o time competitivo e principalmente mentalmente forte nos próximos meses. A resposta para isso vai dizer muito sobre o rumo do Flamengo nessa temporada. É o grande desafio dele agora. Exatamente. Bom, muito obrigado a todo mundo que acompanhou nossa conversa até aqui. Se você gostou dessa análise, por favor, deixe o seu like e siga o canal, que isso ajuda bastante o nosso trabalho, viu? Até a próxima.